O reino custa quanto? Custa sua vida, custa tudo que você tem. Você quer ser discipulado por Jesus? Custa sua vida. Eu já estou te falando. Pastor, não me falaram isso quando eu converti, mas ainda em tempo eu estou te advertindo. Se você quiser continuar nessa caminhada, vai lhe custar tudo. Jesus, cara, Jesus ele deixa claro a dificuldade de seguir a Ele, mas Ele não obriga ninguém a servir. Você nunca vai ver nos evangelhos Jesus um arrombador de porta, nunca, isso não acontece. Aqui quando a gente lê em Apocalipse, capítulo 3, 20, fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não violenta corações, ele precisa ser convidado. E agora, amado, eu quero aqui trazer para vocês já ouviram falar sobre os pais da igreja? Quem conhece pais da igreja? Não precisa conhecer os pais. Já ouviu essa palavra pais da igreja? Amém. Nós vamos ter um estudo sobre isso. Amado, quando eu falo aqui de pais da igreja, eu vou dar um resumo. Os pais da igreja são aqueles camaradas que foram sucessores dos 12 apóstolos que estavam com Jesus. Os próximos caras que vieram depois deles. Então nós tínhamos cara que foi ensinado por Pedro, ensinado por João, ensinado por todos os apóstolos, ensinado por Paulo. Esses camaradas foram os camaradas que escreveram as doutrinas que hoje nós falamos da inerrância da palavra bíblica, da trindade, missiologia, eclesiologia, tudo que a gente estuda hoje. Esses camaradas, eles sistematizaram isso. Eram caras que viveram muito próximo dos discípulos, e o ensinamento deles vinha direto do discípulo, direto da fonte. Então se eles lessem alguma coisa, a dúvida deles era perguntar para Pedro: Pedro, aconteceu assim mesmo? Era tipo isso. E eles tinham acesso a pertinho da fonte. Esses são os pais da igreja. Mas eu quero te falar alguns pais da igreja, o quanto que o discipulado de Jesus custou para alguns deles. E nós vamos finalizar, agora nós vamos finalizar mesmo. Clemente de Roma, esse camarada, ele foi preso porque havia um decreto de um camarada chamado Trajano. E esse Trajano era o seguinte: nós não vamos mais perseguir os cristãos. Nero antes dele perseguiu, mas Trajano fala assim: nós não vamos perseguir os cristãos, mas o cristianismo ainda é crime. Então ele só perseguia quem era... Se eu denunciasse um cristão, aí eles iam lá e prendiam esse camarada, queria que ele negasse a Cristo. Então esse camarada, Clemente de Roma, ele foi preso porque alguém denunciou que ele era cristão. Ele foi preso, eles levaram ele até o imperador e falaram: negue a Jesus. Ele não negou, amarraram a pedra no pescoço dele e jogaram ao mar, ele morreu. Clemente de Roma. Temos aqui Inácio de Antioquia, ele também foi denunciado. E os cristãos da época, eles tinham que ficar meio na moita. Ele foi denunciado, foi levado diante do imperador. E quando ele chegaram, ele falou assim: fale contra o seu Deus, negue o seu Deus. Rapaz, o que esse cara falou é o seguinte: ele ficou sabendo inclusive que os cristãos fizeram um motim para resgatar ele. E ele falou assim, ó, esse cara, grava o nome, Inácio de Antioquia. Ele falou o seguinte assim, ó, ele mandou uma carta para os cristãos: não venham me libertar, eu quero morrer por amor desse Jesus. Não venha me libertar, não venha. Ele avisou os cristãos: não venha me libertar. E diante do imperador, ele disse assim: eu não quero ser conhecido apenas como que alguém que pregava esse Jesus, mas alguém que viveu como Jesus. E esse cara morreu por amor de Jesus. Um outro pai da igreja, Policarpo de Esmirna. Esse camarada, ele era um senhor de idade já. Ele fugiu muito, até que chegou um momento, ele falou assim: não vou fugir mais. E eles denunciaram ele, ele tinha mais de 90 anos já. Aí quando eles foram, falou assim: cara, abandona o seu Deus, fala contra ele. Ele falou assim: cara, eu sirvo ao meu mestre há 86 anos, ele nunca me fez mal algum.
como é que eu vou blasfemar contra o meu Senhor? Acenda logo essa fogueira. Olha que nível, cara. Acenda logo esse fogo. E ele ainda falou assim, ó, esse fogo vai apagar em minutos, mas a chama do inferno que os espera é eterna. Cara, e ele termina falando assim, os historiadores falam que no momento da morte, acender o fogo, ele falou assim, Deus, dou graças ao Senhor por poder participar desse momento e ser considerado um mártir que morreu pela causa de Jesus. E o último, Justino Marte, ele era um camarada apologeta, e ele foi levado ao imperador, e ele diante do imperador, ele não negou a Cristo. Ele falou o seguinte, o meu sonho é morrer pelo Evangelho, e você me matando, você vai fazer um favor para mim, anda logo com isso. Açoitaram e cortaram a cabeça dele. Esse camarada é Justino Marte. Aí deixa eu te falar, o Evangelho de Cristo, ele exige renúncia, ele exige comprometimento, ele exige tudo de você.